que é o fogo? Por que que ele pega? E mais importante, por que que a água apaga o fogo? Você já parou para se perguntar isso? E por que sim não é a resposta. O fogo, ele pode parecer simples, mas ele não é tão simples assim. Você precisa de 3 coisas para fazer fogo, que é comumente chamado de o triângulo do fogo. Você precisa de combustível, você precisa de temperatura, mas o mais importante, você precisa de um comburente. O comburente sendo o oxigênio que está ao nosso redor. Aí você consegue fazer fogo. Mas o que que acontece quando você remove um lado desse triângulo do fogo? O fogo apaga. Por quê? Aqui eu tenho um copo de plástico de água. Você sabe que o plástico pega fogo. Então o plástico ele vai queimar. Mas assim que chegar na água, ele para e não pega mais fogo. Porque aqui a água ela tá roubando uma das partes do triângulo do fogo, que é a temperatura. Quando o fogo chega, o plástico ele não vai esquentar o suficiente para manter uma reação de combustão. Então o fogo simplesmente vai parar, fazendo uma linha perfeita na linha da água. Quando se tem temperatura e comburente, mas não tem o combustível, o fogo também apaga, porque eu removi uma parte do triângulo do fogo. Ô, bem te vi. E quando se tem temperatura e combustível, mas não se tem o comburente, no caso o oxigênio do ar, o fogo eventualmente apaga, porque eu tirei um dos lados do triângulo do fogo. Para o fogo acontecer, ele sempre precisa ter essas 3 coisas: combustível, um comburente, que é o oxigênio, mas o mais importante, temperatura para sustentar a reação. Isso responde uma pergunta: o que que é o fogo? O fogo nada mais é do que uma reação química de um combustível se ligando com um comburente. E essa reação só pode acontecer quando se tem temperatura o suficiente. Imagina que você está empurrando uma esfera no topo da montanha. Você precisa ficar aplicando energia para essa esfera subir. E quanto mais perto você chega do topo, mais energia você tem que aplicar. Até que chega o momento onde a montanha vira, o morro vira e a bola desce sozinha. Essa é a temperatura de ignição, onde a bola vai continuar se movendo sem depender da sua energia externa. Eu primeiro preciso colocar energia externa até que ela consiga se manter sozinha. Só que ela só vai se manter se tiver essas 3 coisas: combustível, temperatura e comburente, que é o oxigênio do ar. Se faltar qualquer uma dessas 3 coisas, o fogo não consegue se manter sozinho. É por isso que ele eventualmente vai apagar. E essa é a resposta sobre o porquê que a água apaga o fogo. A água, ela acaba tirando uma coisa muito importante, na verdade 2. Ela primeiro tira a temperatura, ela acaba resfriando, ou seja, você tirou uma parte do triângulo do fogo. E ela também torna mais difícil com que o fogo se ligue, com que o combustível se ligue com o comburente do ambiente, que no caso é o oxigênio. Ou seja, você tira um de certeza, que é a temperatura, e você tira também por tabela outro, que é o comburente. Você impede que o comburente, o oxigênio, se ligue, então a reação não consegue se sustentar e apaga. Às vezes uma coisa que parece simples pode ser bem mais interessante do que você pensa.